Vocês conseguem ver o ponto que tá o meu doce? Deixa eu tentar mostrar aí, peraí. Consegue? Então, ó, esse ponto que eu não sei se eu mostrei ou se eu tentei mostrar pra vocês, esse ponto é o de brigadeiro mole. Sabe quando a gente vai fazer em casa pra comer no prato? Ou quando você vai colocar naqueles copinhos? É esse primeiro ponto, quando ele começa a engrossar. Por quê? Quando ele esfriar, ele fica mole o suficiente pra você comer com aquelas colherzinhas descartáveis, mas ele não fica firme o suficiente pra sair derramando dos potinhos. Aí, depois a gente vai ter o ponto de recheio. O ponto do recheio, que é o ponto de recheio de bolo, de repente se você for fazer um bolo gelado, é um ponto legal também. O pessoal chama ele de ponto de bloco. Por quê? Quando você levanta a colher, ele começa a cair em bloco. Tá vendo que ele tá bem ralinho ainda? Olha, a gente tá bem longe do ponto de bloco. Ó. Mas vamos continuar mexendo. Pri, na panela tem o leite condensado, uma caixinha, piracanjuba e tem uma caixinha de creme de leite Italac. Somente isso. Eu não coloquei mais nada, não tem essência de baunilha, não tem nada disso ainda. No final, eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha, só pra dar um aroma. Mas por enquanto não tem nada. Deixa eu ver se vocês conseguem perceber aqui. Pera aí. Vocês estão vendo, gente, que já começou a engrossar? Tá mais difícil pra sair? Ó. Esse ponto, se você for fazer um bolo de pote, ele é o ideal. Porque ele vai dar cremosidade. E quando você for gelar ele, você continua com ele cremoso. Não é firme o suficiente para você rechear um bolo. Nem com cinta de contenção. Vai vazar, vai dar barriga e vai acontecer o que aconteceu em outubro do ano passado, quando eu fiz um bolo e ele desmoronou inteirinho, simplesmente porque eu fiz com pressa, molhei muito e não ficou legal. Mas ainda bem que eu não tinha nem voltado a pegar a encomenda. Né, Júlia? Você lembra desse bolo? Então, ó, usando creme de leite com leite condensado, não precisa da manteiga. Então, no meu ponto de vista, não. Por quê? Ele já vai estar com bastante gordura. Se você usar muita gordura nesse seu doce, ele tem muita chance de açucarar. Então, é desnecessário. Se você quiser colocar para agregar sabor, tudo bem. Mas a questão de você ter brilho e untuosidade, você já vai ter bastante aqui com essa misturinha. Olha, gente. Olha na colher. Ele já começa a cair praticamente em ponto de bloco. Mais um pouquinho tá no ponto do recheio do bolo. Olha, esse eu vou tirar, porque eu quero mostrar pra vocês, porque esse é o recheio do bolo. É o ponto de bloco. Do bolo festivo, daquele bolo que você precisa de estrutura, tudo. Aqui, ó. Dá pra ver, gente, um pouquinho que seja? Ó, quando você faz assim, vê que ele demora pra cair, ó, e ele cai em blocos? Peraí que a panela tá fritando a minha mão. Ó, ele começa a cair em blocos. Esse é o ponto de bloco. Ó, dá pra ver dentro da panela que fica a marca certinha de onde eu tô tirando? Ó, então esse é o ponto de bloco. Aqui é o ponto se você for fazer um bolo estruturado, né, um bolo festivo. Você pode deixar aqui, tirar. E aí eu vou tirar e já vou aplicar ele quente? Não, você vai deixar ele pelo menos 12 horas resfriando em temperatura ambiente para você poder rechear um bolo com ele. Aí vamos dizer que ele passou um pouquinho da textura que você gostaria para você rechear esse bolo. Como eu recupero? Creme de leite. Vou pegar um monte e vou virar? Não. Você vai de gotinha, de pouquinho, vai mexendo, vai recuperando ele bem aos poucos, com cuidado.
Porque se ele tá duro e você começa a colocar o creme de leite, ele vai ficando cremoso. Se passar, você tem que voltar pro fogo. Aí volta todo aquele processo de você ter que aguardar. Ó, como ele tá bem mais grosso. Ele tá começando até a pegar embaixo. Deixa eu ver. Olha, uma coisa muito importante. Quem manda no fogo, gente, é você. Não tem essa de o fogo tá alto, tá queimando, minha panela tá lá. Não, você tira, você controla o que você tá fazendo, depois você volta. Agora, ficar aqui sofrendo, queimando, torrando as coisas, não façam isso. Olha, só mais um pouquinho. E eu vou mostrar pra vocês como ele ainda tá clarinho. Dá pra ver a cor? Olha, ele tá super clarinho. Tá quase no ponto que eu quero. Então, só mais um pouquinho. Eu vou abaixar a temperatura aqui. Eu vou pegar esse docinho, pôr na geladeira por umas 2, 3 horas e ele vai estar firme. Já consigo enrolar o meu morango? Se o seu morango não tiver extremamente maduro, você consegue. Gostou, Pri, do meu cooktop? Chiquérrimo? Foi presente, Pri. Por isso que ele é tão chique. Então, se o seu morango tiver muito maduro, você não consegue. Por quê? Porque o seu creme ainda não vai ter estabilizado. Então, você vai amassar, ele vai soltar um pouco de água. Na hora de banhar, pode ser que ele abra. Então, é legal você respeitar o tempo de cada coisa. Então, quando você vai trabalhar na confeitaria, você tem que ter em mente isso. As coisas precisam de um tempo. Sabe aquela coisa que a gente, quando vai numa festa, come um bolo, ah, tá legal, tá bacana, gostoso. No outro dia, aquele bolo tá incrível, tá maravilhoso. Os sabores na confeitaria são assim, eles vão apurando. E aí, conforme vai passando o tempo, ele vai concentrando e você vai conseguindo sentir cada vez mais. Olha, já deu meu ponto. Eu desliguei aqui, porque eu quero que vocês vejam de duas maneiras esse recheio. Ó, quero que você veja ele na colher, aqui. Deixa eu pôr a panelinha pra ver se faz o fundo. Tá percebendo que na colher... Ai, gente, tá tão clarinho. Consegue ver que ele faz um montinho na colher? Pera aí. Dá pra usar outra fruta sim. Só que tem alguns detalhes. Tem que ser uma fruta que não solte água. Então, Jana, é assim, ó. Você não pode pegar, por exemplo, um pedaço de abacaxi e tentar envolver nesse brigadeiro. O que vai acontecer? Ele vai começar a soltar água. Tem até o pulo do gato do morango que eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, uva, você tira com todo cuidado o cabinho pra não vazar o líquido e faz. Então, assim, o que eu consigo pensar? Uva, é banana, né? Que a maioria das pessoas normais amam banana, eu tenho pavor. Mas a banana é uma fruta que dá pra você fazer também. Só que a banana eu acho que seria mais interessante você fazer um brigadeiro de doce de leite. De repente ficaria até mais saboroso. Olha, gente, eu parei de mexer, desliguei o fogo. Olha como ele fica em cima da minha colher. Ó, demora pra cair. Ó, aqui. Esse aqui é o ponto de enrolar. Pra qualquer docinho. Então, quando você vem com a panela aqui, que você passa, tá vendo que ficou a marca? Isso aqui, essa marca, tem que acontecer a hora que você estiver mexendo. Você também, Pri, tamo junto, porque ninguém merece banana. Ó, essa marca que fica, vai ficar enquanto você mexe. Então, fez essa marca, que o pessoal chama do ponto Moisés, que eu acho que é muito justo, você pode parar de mexer. E aí, um outro pulo do gato. Quando você termina de fazer, que você acertou o ponto, o fundo da sua panela vai estar completamente borbulhante. Se você for e virar, ele vai escorregar. Só que vai ficar um tanto no fundo ainda. E aquele lá, ou você raspa, passa o dia lambendo panela. Ou então você espera, que nem eu esperei, ó, mexe. E quando você for tirar, vai sair tudo. Então, nesse caso, você tem aproveitamento total do seu produto. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês aqui, como é que fica bonito.
Olha aqui, dá pra ver melhor? Assim. Ó, percebe que aonde eu coloquei ele ficou. Ele não tá escorrendo, olha aqui, ó. Ele é um doce firme. Ele vai ficar, quando você morder, resistente? Não. Por quê? Ele vai ficar assim quando você for enrolar, que você tirar da geladeira. Mas quando você deixar um pouco, que o seu cliente for morder, ele vai estar macio e agradável. Aí, não sei se já aconteceu com vocês, de comerem um brigadeiro, que a hora que você vai comer, ele tá levemente cristalizado, você morde, ele desmancha. Aquilo é brigadeiro no ponto errado. Antigamente se fazia muito isso. Você fazia ele bem molinho, pingava ele, passava no granulado, punha na forminha e deixava. Um dia pro outro ele açucarava. Aí criava aquela crostinha. E a gente não faz mais assim. Tem as técnicas mais modernas. E esse aqui, o que, que vai acontecer com ele? Aí, o que, que vai acontecer? Eu vou guardar, eu vou colocar uma película em contato com ele. Pode ser um saquinho, pode ser o plástico filme, qualquer coisa. Por quê? Essa superfície tende a açucarar. Por quê? Né? Leite condensado praticamente é puro açúcar. Então, o que que acontece? Eu já deixo ele resfriando, depois eu coloco na geladeira.